Oi para você que se liga aqui na Flash Score, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do pré-jogo da Flash Score, onde você fica muito bem informado. Lembro para você que o nosso aplicativo já está disponível de forma gratuita, então aponta a câmera do seu celular aqui para esse QR Code, olha só, e aí você vai ser encaminhado para a loja de aplicativos do seu celular para baixar o nosso app. Lá você acompanha estatísticas ao vivo, em tempo real, nossas transmissões ao vivo e a aba Notícias, te deixando muito bem informado. Para você que está aqui pela primeira vez, clica no joinha, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo quando a gente colocar pré-jogo, fizer live, transmissões, enfim, tudo aqui no nosso canal do YouTube. Vem aí mais um jogaço do Campeonato Brasileiro. Primeira rodada já trazendo pra gente um São Paulo e Flamengo. E eu já convoco o Eduardo Gerac para falar com a gente sobre essa partidaça. Duas grandes equipes atravessando momentos distintos, internamente falando, e dentro das quatro linhas, Edu. O São Paulo vive uma crise interna e acredito que a temporada vai ser desafiadora porque o time vai tentar não deixar isso influenciar dentro das quatro linhas. Seja bem-vindo, Edu. Um abraço a você, Matheus, a todas e a todos. Bom, o momento é desse tamanho. Eu vou até tirar a mão da tela aqui, porque o Flamengo está de um lado, o São Paulo do outro, né? Infelizmente, realmente, o São Paulo, nos últimos meses, né? Até anos, tudo bem, ganhou a Copa do Brasil ali em 2023, né? Mas depois disso, realmente, a coisa ficou bem ruim lá pelos lados do Morumbi. Agora, teve uma boa notícia, né? Começando pelo mandante, que é o São Paulo, teve uma boa notícia, né? Nesta terça-feira, o São Paulo confirmou, e o Rafinha também confirmou, o Rafinha será o novo gerente de futebol do São Paulo Futebol Clube, né? Ele que até pouco tempo atrás era jogador do São Paulo, né? Então, ele conhece demais, ele já declarou várias vezes que ele é São Paulino, né? Quando criança ele torcia pro São Paulo. Então, essa pode ser a boa notícia aí do lado do São Paulo. Ele também disse que a questão dos... não são salários, né, que estão atrasados, é direito de imagem, algumas luvas. Então, as dívidas com os jogadores, disse que as dívidas estão sendo equacionadas, que até o fim da semana os jogadores saberão ali do acordo que o São Paulo quer fazer com eles para pagar tudo o que está atrasado. Então, isso, claro, sem dúvida, são duas boas notícias, né? Ali no âmbito do São Paulo. Agora, dentro de campo, né, Matheus, a questão é principalmente como que Hernan Crespo, o técnico argentino que voltou ao Morumbi o ano passado no lugar do outro argentino, do Luiz Ubeldia, que hoje está no Flu, a grande questão é como ele vai conseguir montar o São Paulo para que o São Paulo pare de tomar gols. Porque a gente tem até a tela para mostrar, é realmente algo chocante, né? O São Paulo, no Campeonato Paulista desse ano, jogou já 5 vezes, marcou 5 gols e sofreu 10. Desses 10, 3 foram para o Mirassol, 3 foram para o Palmeiras, né? E tomou 3 gols também da Portuguesa. O outro gol foi o gol que ele tomou do Corinthians. No finalzinho do clássico, o São Paulo vencia em Itaquera por 1-0 e tomou o gol do Corinthians ali no finalzinho. Essa questão dos gols tomados é que está deixando o São Paulo na beira da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Ou seja, o São Paulo, que a sua torcida canta que nunca foi rebaixado e tal, está muito perto de ser rebaixado no Campeonato Paulista. Essa é uma realidade. O novo presidente do clube, o Macis, até veio declarar, veio em entrevistas declarar que, veja bem, o São Paulo é incaível, tal, uma afirmação totalmente estapafúrdia do técnico, ou melhor, do presidente do São Paulo, né? O Crespo, claro, está um pouco mais com o pé no chão. O técnico do São Paulo já disse que está realmente preocupado com o rebaixamento, porque a situação é o seguinte, né? Aqui no Campeonato Paulista, a gente tem 16 times, os 2 últimos caem para a segunda divisão. Todos estão jogando 8 vezes e a gente tem uma classificação única. Então, só faltam 3 jogos para o São Paulo. São Paulo joga contra o Santos, contra o Primavera, ambas as partidas em casa, e a última rodada sai para jogar com a Ponte. Agora, fechando o parênteses do Campeonato Paulista, aí o São Paulo tem esse duelo complicadíssimo logo na sua estreia, mesmo jogando no Morumbi,
vai receber o Flamengo, o atual campeão brasileiro, né? O Flamengo que tem principalmente jogadores no meio-campo para dar e vender, né? Então a grande dúvida que fica é realmente como Hernan Crespo vai montar esse meio-campo do São Paulo, porque ele tem optado, Matheus, por jogadores, vamos dizer assim, um pouco mais leves, né? Jogadores que saem jogando. Por exemplo, contra o Palmeiras, jogaram Bobadilha e Danielzinho. O Danielzinho, que veio do Mirassol, tem sido uma boa surpresa. Ele tem dado assistências, tem chegado perto dos atacantes, mas o problema é quando o São Paulo precisa se recompor para fechar a casinha, vamos dizer assim, né? Para proteger a zaga. O São Paulo está ficando muito exposto. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra a Portuguesa, havia sido assim contra também a equipe do Mirassol lá na estreia. Contra o Corinthians, aí sim o São Paulo conseguiu se fechar um pouco mais, mas mesmo assim está muito fácil entrar na defesa do São Paulo. Então vamos ver como que vai se comportar, né, esse meio-campo, principalmente quando o São Paulo precisar se defender do Flamengo, porque é claro que o Flamengo virá para cima, não há dúvidas quanto a isso. Pois é, e justamente essa exposição do time a gente consegue ver convertida nos números que o Edu trouxe aí na arte, uma média de 2 gols sofridos por partida no campeonato estadual. A gente está falando de um São Paulo que, tudo bem, enfrentou Corinthians, enfrentou Palmeiras, enfrentou Mirassol, mas a gente ainda não está falando do Campeonato Brasileiro, e a gente está falando agora da inclusão de um novo campeonato que é extremamente difícil, e já de cara ele vai pegar um Flamengo que é um dos melhores ataques do campeonato, que sai na frente, como sempre, como favorito na competição, Edu, ao lado do Palmeiras, é claro, e do Cruzeiro. E o Flamengo também entra com uma questão, apesar de o time, quem olha para a zona de rebaixamento do Campeonato Carioca, até se assusta quando vê o Flamengo lá, mas a gente lembra que o Flamengo começou com um time alternativo no campeonato, e aí já convocou toda a cavalaria para poder sair daquela situação incômoda. Perdeu o clássico para o Fluminense. Tem muitas questões aí que rodeiam o time do Flamengo, e uma delas é a parte física, não é isso, Edu? Exatamente, são duas questões bem importantes. Uma delas é a parte física, você tocou muito bem. O Flamengo que teve um outro planejamento, né? Não era para os jogadores do time principal terem voltado já, né? A expectativa é que eles estreassem exatamente contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro, mas tiveram que voltar a jogar uma semana antes, né? Jogaram contra o Vasco, jogaram também contra o Fluminense, e contra o Fluminense ficou nítido isso, né? A maioria dos jogadores do Flamengo, a gente percebe claramente, estão ainda com a perna pesada, né? Como se diz no linguajar dos boleiros e tal. Realmente, a questão física ainda é uma coisa que está pegando do lado da Gávea, né? O Flamengo, claro, isso aí vai, nas próximas semanas, isso vai ficar para trás. E aí tem uma outra questão também importante, que inclusive o Felipe Luiz falou isso, né, sobre a questão do seu meio-campo, falou isso sobre a derrota, sobre depois da derrota, né, contra o Fluminense na coletiva, falou exatamente, a gente tem a aspa dele aí para mostrar, né, sobre os volantes, porque essa é uma posição muito importante para o Felipe Luiz, tanto do ponto de vista ofensivo quanto do ponto de vista defensivo. E um dos problemas do Flamengo contra o Fluminense foi exatamente esse. O Fluminense conseguiu, né, chegar com uma certa facilidade ao gol do Flamengo, enquanto o Flamengo não conseguiu chegar com muita tranquilidade no gol do Fluminense. O Fluminense se fechou muito bem e isso realmente acabou complicando a vida do Mengão, né? A frase exata do Felipe Luiz, ele disse, o Alan estava disponível, assim como o Everton, que foram os dois volantes no clássico Fla-Flu. O Eric, o Pulgar, né, podia jogar apenas 45 minutos. O Jorginho, infelizmente, teve um problema no Neite. O Nico de la Cruz está voltando e o Saul tem uma operação. Estamos bem servidos. Ou seja, o que ele quer dizer? Que ele vai ter 5 volantes aí à disposição para ele quebrar a cabeça aí durante o Campeonato Brasileiro. Ou seja, é claro que isso foi um problema pontual no jogo contra o Fluminense, mas isso não deve mais ser um problema daqui para frente, porque na forma do Flamengo jogar, na forma com que o Felipe Luiz pensa o futebol, os volantes são essenciais, são fundamentais. Eles têm uma participação muito grande na fase defensiva e também na construção das jogadas para as fases ofensivas, né? Então, teremos aí um jogo interessante, né, para a gente ver até que ponto o meio-campo do São Paulo vai conseguir se fechar um pouco mais e até que ponto também o Flamengo, além de se fechar, vai conseguir
construir as jogadas com muita velocidade, com muita eficiência, como vimos ocorrer várias e várias vezes o ano passado, né? O Flamengo, que é o atual campeão brasileiro e também campeão da Libertadores. Agora, pensando já na temporada como um todo, é claro que não dá para tirar mais uma vez o favoritismo do Flamengo, principalmente na questão dos pontos corridos, né? Porque como o elenco é muito bom, você vê, o Felipe Luiz acabou de falar, ou melhor, a gente acabou de mostrar a fala do Felipe Luiz, como o Flamengo está muito bem servido ali, principalmente na questão dos volantes, né? O ano passado, por exemplo, a chegada do Jorginho foi absolutamente um divisor de águas nesse meio-campo rubro-negro. Pois é, e esse duelo entre paulistas e cariocas você curte aqui na Flash Score com Elaine Trevisan a partir de 9h30 da noite dessa quarta, abrindo com chave de ouro o Campeonato Brasileiro de 2026. Edu, muito obrigado. Matheus, abração, viu? Até mais. Valeu, e valeu para você que ficou com a gente, que confia no nosso trabalho. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para sempre que a gente estiver ao vivo, você acompanhar as nossas transmissões e os nossos vídeos. Aqui vai aparecer o QR Code mais uma vez para você baixar o nosso app e ficar por dentro de tudo, estatísticas atualizadas em tempo real, porque aqui na Flash Score você lê o jogo como ninguém.